Oi, gente, como estão vocês? Tem conseguido pensar um pouquinho, né, diante das reflexões que eu tenho provocado em vocês nos últimos vídeos? E hoje eu tô aqui para falar de um capítulo da minha vida, né, que foi muito doloroso, mas foi muito transformador, que foi a minha separação. Antes de mais nada, assim, eu queria de fato começar dizendo de que eu não conheço alguém que case pensando em separar, né? E se vocês conhecem, eu desconheço. E não diferente, eu também não fui uma pessoa que casei pensando em me separar. Mas sou muito grata por todo o tempo de relacionamento que eu vivi, né? Foi um total de quase 15 anos de relacionamento. Mas como tudo, tem um começo, tem um meio e tem um fim. E essa relação chegou ao fim, né? Chegou ao fim de uma maneira que foi surpreendente para mim, mas ela chegou ao fim. E eu acredito, né? Talvez vocês que estejam aí do outro lado já tenham vivido o rompimento de alguma relação em algum momento, que seja de um namoro, que seja de um noivado, que seja de um casamento, né? Enfim, mas quem toma a decisão tem mais chance de se preparar emocionalmente do que quem recebe a notícia, né? Isso é fato. Mas a questão é, o que é que eu faço com isso? Engraçado que da semana passada pra cá muitas pessoas me mandaram mensagem por direct, compartilhando suas histórias pessoais, seus sofrimentos, relações abusivas que têm vivenciado, relacionamentos que não são mais felizes, de que o amor acabou, e como é que você, Laiane, com seus filhos se separou, enfim. Então eu resolvi, né, abrir um pouco do capítulo dessa minha vida para estar partilhando com vocês. E, de fato, antes de comentar, de fato, sobre isso, eu queria partilhar uma situação que eu vivi. Assim, faltando uma semana para o meu aniversário, eu recebi um convite da Authentica Dreams para fazer uma sessão de fotos sensuais. Nada muito exagerado, mas que seria feita uma exposição no shopping na época, e se eu autorizava usar minha imagem e tal. E eu achei que para mim aquilo teria sido valioso. Eu me permitia, eu me autorizava a fazer e tal. E aí marcamos para o dia seguinte do meu aniversário. Meu aniversário é 10 de maio, no dia 11 faríamos a sessão de fotos. E eu tava muito ansiosa, assim, muito nervosa para fazer isso, apesar de que eu já tinha feito um outro ensaio, bem no período de que eu tinha perdido meu bebê, lá alguns anos atrás. E marquei para fazer essa sessão de fotos. Confesso a vocês, assim, que eu não tava botando muita fé, né, no resultado disso, não por não confiar na equipe que estaria fazendo esses registros, mas por conta do meu momento pessoal mesmo, assim. Eu não tava me achando a mais linda naquele momento para fazer uma sessão de fotos, mas eu decidi de que eu faria. E aí, eu fiz essas fotos e 2 dias depois, eu me separei. E como todo mundo que vive uma separação, né, seja ela por morte ou por rompimento, de qualquer meio que seja, pra mim foi muito difícil. Mas eu tinha muito claro que eu precisava viver o luto por aquele rompimento, né? Quase 15 anos de relacionamento, uma relação respeitosa, uma relação tranquila, né? E que acima de toda e qualquer coisa tinha 6 filhos envolvidos. Então, naquele momento, pra mim foi muito difícil. Muito, muito difícil. E eu vivi das fases do luto, né? Do não aceitar, dos questionar onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz de errado. E a gente depois, com a maturidade, entende de que não é fazer errado, né? É o ciclo se fecha, ele completa. E chega um momento de que não dá mais, que o amor acaba. E se o amor acaba, perde o sentido de continuidade da relação, né? E aí, em meio a esse processo de não aceitar, de tentar resgatar essa relação, de ter ficado triste, claro que eu fiquei triste, né? Senti por isso. E depois eu me autorizei a deixar partir o que não tinha mais que ficar. E engraçado de que quase 1 ano e meio depois, quando eu vim aprender sobre o sentido do desistir com Jordan, eu fui grata a mim por ter permitido desistir de algo que não tinha mais como dar certo, né? Então eu aceitei, eu vivi o luto,
a tristeza, a dor, a angústia, o quanto foi difícil para mim naquele momento, mas o ressignificar isso para mim foi sensacional. E em meio a toda a dor que foi, eu preciso admitir para vocês de que talvez tenha sido uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Porque eu naquele momento decidi olhar para mim, a cuidar de mim, a escutar a mim. Eu que vivia focada em cuidar de filho, de marido, de casa, decidi que aquele rompimento eu estaria também enterrando a minha falta de cuidado comigo. Eu precisava encontrar tempo para fazer por mim na mesma proporção de que eu fazia pelos meus filhos, de que eu fazia pela minha família, de que eu fazia pelos meus amigos. Quem me conhece sabe, eu sou extremamente intensa. Eu sou muito, muito intensa. Então, quando eu amo no exagero, sabe? Quando eu me dedico para fazer alguma coisa, eu faço com intensidade. Essa sou eu. Assim, eu sou movida a estar motivada de fato, a estar feliz, a estar empolgada, a querer fazer. Essa é a Laiane. Eu não tenho como fugir disso, né? Mas ao mesmo tempo que eu sei virar minha chave. Eu aprendi o conceito do desistir, mas isso ressignificou o conceito daquilo que eu sempre soube fazer, né? E no momento de que eu me dou conta, e isso na minha vida como um todo, de que não dá mais, de que eu esgotei as minhas possibilidades, as minhas tentativas, o meu esforço, e que aquilo deixa de não ter mais sentido, eu consigo virar a chave e olho para trás sem mágoa, sem ressentimento, sem rancor, sem dor, mas assim, com aprendizado, com agradecimento. E aí, em meio a esse meu processo de separação, né, eu devia ter, eu acho que por volta de 20 dias de separada, que meu ex-marido tinha saído de casa, teve a exposição no shopping. E eu confesso a vocês de que o resultado daquilo ali abriu meus olhos. Sabe assim, quando a gente tenta olhar para o outro lado através de uma janela de vidro e ela não tá tão limpa, que a gente enxerga, mas não tem nitidez. E aquela sessão de fotos me deu nitidez. Eu consegui olhar para mim de uma forma que eu nunca tinha me visto. Nunca. Eu gostei do que eu vi. Não tava ali um corpo perfeito, né? Não tava ali ausência de celulite, não estava ali barriga sarada. Mas a Laiane que eu enxerguei ali, eu gostei. Eu senti orgulho de mim. Eu acho que a palavra é justamente essa, assim. Eu tive orgulho do que eu vi. E naquele momento, assim, aquele momento exatamente foi crucial para que eu cuidasse de mim. Cuidasse de mim como um todo, né? Não era mais numa circunstância de buscar uma oportunidade. Mas eu iria provocar em mim, por decisão, por escolha, fazer tudo, absolutamente tudo, que eu em nenhum momento ainda havia me autorizado a fazer. E aí eu lembro que em meio a esse processo, eu decidi que eu ia procurar, além da terapia que eu já fazia, eu decidi que eu ia procurar uma sexóloga. Quanto que seria difícil pra mim, né? Depois de quase 15 anos de relacionamento, me permitir me envolver com outra pessoa, né? E isso naturalmente poderia vir a acontecer. Como seria, né? Assim, eu lembro que na minha primeira sessão com Paula, eu disse a ela, eu não sei se eu vou aceitar, não é nem acertar, é entender, a me permitir, me autorizar a paquerar, a curtir, a me relacionar com alguém, porque eu tinha quase 15 anos com a pessoa. E aí Paula foi, assim, sensacional nesse processo comigo. E me fez entender que antes de qualquer coisa eu precisava me apaixonar por mim. Eu precisava gostar de mim. Eu precisava autorizar o meu olhar a se sentir atraente, a olhar para o espelho, assim, Paula fala muito disso. Você olhar para o espelho e dizer assim, que linda que você é. Tipo, eu te pagaria, sabe? Ela super falava isso pra mim, assim. E o quanto que aquilo foi libertador. Acho que não teria
de fato, uma palavra que pudesse traduzir melhor isso, sabe? E aí, em meio a esse processo, aquela sessão de fotos foi assim, um olhar pra mim muito especial. A terapia que eu já vinha fazendo, eu tava no Pilates, e aí, em meio a isso, eu decidi de que eu ia entrar na academia de novo. Eu queria. Naquele momento, eu decidi de que eu queria perder peso. E é engraçado, né? Porque muita gente comenta assim, começou a se cuidar depois que se separou. Todo mundo já ouviu isso em algum momento, né? De um rompimento, de uma relação. E eu também ouvi isso. Mas eu tava muito tranquila, porque esse meu processo de autocuidado já vinha há mais de um ano. Mas de fato nós passamos a ser notadas quando uma situação inusitada se torna mais pública, assim, né? Então teve muita gente que falou, poxa, que legal, agora que você se separou, você tá se cuidando. E na verdade não foi porque eu me separei que eu me cuidei, né? Eu já vinha num processo de olhar pra mim, de cuidar de mim. Mas aquela sessão de fotos me fez abrir meu olhar numa proporção macro. Assim, foi muito, muito especial mesmo. Inclusive, eu até sugiro vocês que estão aí se sentindo desconfortáveis, sem gostar do que você vê, sem estar bem com você, se autorizar, né? Uma sessão de fotos como essa, assim, foi muito bom pra mim, muito. Eu, de fato, sou muito grata a Cal e a Lilian pelo convite, pela oportunidade. O resultado ficou maravilhoso. Inclusive, se vocês buscarem postagens mais antigas, vão ver, né, uma dessas fotos que eu já postei e contei na época, inclusive, da exposição, enfim. Mas eu tive um momento da minha vida de que eu consegui olhar para mim e, inclusive, me perdoar. Porque, engraçado, esses dias eu ouvi Rossandro falando sobre perdão de um lugar tão especial que eu, de fato, eu nunca tinha me atentado a isso, porque perdoar não é esquecer, né? Assim, a gente vive as dores, a gente vive as dificuldades, a gente vive os problemas, mas o perdoar nada mais é do que aquele sentimento ruim, aquele sentimento negativo que é provocado com a lembrança da dor, não mais te machucar, não mais te desestruturar. E esse momento que eu passei a olhar pra mim, eu me perdoei por inúmeras situações, né? Me perdoei por esse relacionamento rompido mesmo sem ter culpa direta, porque uma relação, ela não acaba por causa de uma pessoa, né? São os dois, a relação sempre acaba por causa dos dois. E o amor acabar também é um direito, tudo tem começo, meio e fim, né? E Jordan fala muito bem disso, assim, às vezes a gente fala, porque eu me relacionei com fulano, mas não deu certo. Como assim não deu certo? A relação, ela pode ter 30 anos, ela pode ter 15 anos, ela pode ter 2 anos, ela pode ter sido de 6 meses, ela pode ter sido de um dia. Ela durou o tempo necessário que aquele ciclo precisava acontecer, né? Então, pra mim foi muito especial, assim, esse momento da minha separação, porque eu pude me separar, inclusive, ter um distanciamento de mim e me enxergar mais distante e querer estar próxima a mim dentro desse processo. Então, eu sou muito grata, muito, muito, muito grata, assim, de coração, por todas as dores que eu já vivi, por todos os sofrimentos, por todas as lágrimas, né, na minha vida como um todo. Porque eu consegui ressignificar, eu consegui tirar uma lição, eu consegui encontrar um sentido para tudo isso. E se a minha separação aconteceu na minha vida para que eu tivesse os meus 6 filhos, ela já teria sido validada, sabe? Aquela coisa, você cumpriu a missão de me dar o melhor presente da vida, mas não foi só isso, né? Assim, eu vivi momentos muito legais na minha relação, mas como todo em qualquer relação, eu também tive momentos que não me agradaram, que não me deixaram feliz, que não era o que eu esperava pra mim. Mas quando a gente olha pra tudo isso de maneira madura, de maneira tranquila,
A gente, inclusive, tem um poder de decisão de dizer, olha, determinada coisa, eu não vou permitir nunca mais que me aconteça. Coisas de que não me faziam felizes, que eu autorizei, porque as coisas acontecem quando a gente autoriza. Mesmo que essa autorização não seja verbalizada, mas a gente permite de alguma forma, né, que algumas coisas aconteçam. Então, no momento que eu passei a olhar pra mim, que eu passei a cuidar da minha sexualidade, da minha sensualidade, de Laiane mulher, eu comecei a determinar na minha lista de prioridades o que é que eu não mais iria admitir na minha vida e o que é que eu queria ter na minha vida. E o autocuidado foi uma das coisas, assim, ó, primeira da lista, sabe? Diz assim, eu não vou nunca mais na minha vida, em nenhum momento, deixar de fazer em primeiro lugar por mim. Eu preciso fazer por mim para que eu tenha condições de fazer pelo outro. E é muito... Quem já fez uma viagem de avião, né, que tem as instruções antes do voo, quando a máscara cair em caso de uma situação de emergência, né? Em momento de despressurização, máscaras cairão sobre o seu rosto. Se você estiver com a criança, coloque primeiro em você, depois no outro. Por que isso? Alguém já parou para pensar, né? E na verdade é exatamente reforçando, fazendo analogia a uma situação emergencial. A gente precisa cuidar da gente. A gente só tem condição de dar socorro. A gente só tem condição de ajudar. A gente só tem condição de olhar para o outro quando a gente olha primeiro pra gente. E a gente precisa olhar pra gente sem mágoa, sem ressentimento, sem dor, sem tristeza, sem melancolia, sem auto-boicote. Porque quando a gente fica nesse lugar de coitada, de né? Eu lembro na época muitas pessoas, muitas falaram, poxa vida, como ele teve coragem de sair de casa, você com 6 crianças. Gente, qual o problema? Problema nenhum. A nossa vida é única. E a gente precisa ser feliz nessa. E eu preciso dizer pra vocês de que nunca imaginei que eu não fosse feliz, porque eu era feliz. Eu me sentia feliz, eu estava satisfeita com a vida que eu levava, de alguma forma, né? Aprendi a lidar com a rotina que eu tinha. Mas hoje eu descobri uma felicidade que não tem preço no mundo que pague. A paz, a liberdade, a tranquilidade, a consciência tranquila de que você precisa fazer o seu melhor. E isso é na vida como um todo, né? Então, eu sei que não é fácil, não foi fácil pra mim, não é fácil pra você que já viveu ou que está vivendo esse momento. Mas o melhor de tudo isso é ressignificar dor, ressignificar o que seria um problema. Eu hoje tenho a tranquilidade de olhar para trás e dizer assim, gratidão. Obrigada por ter me permitido, com tudo que aconteceu, encontrar comigo. Laiane tinha se perdido dela. Eu não sabia mais nem do que eu gostava, nem do que eu queria. Eu não tinha sonhos, eu não tinha planos, né? Assim, minha vida se restringia a querer cuidar dos meus filhos, da minha família e estar ali sempre disposta para eles. Mas Laiane pessoa era anulada. Eu não fazia absolutamente nada por mim. Gente, não permitam acontecer isso na vida de vocês, né? Não permitam que o medo seja maior do que a vontade de fazer diferença. Eu me autorizei, eu me permiti olhar para mim. E hoje eu tenho um orgulho gigante da pessoa que eu sou, das conquistas, né, que eu me permiti ao longo desse tempo de aprendizado, de muito aprendizado, de chegar ao ponto de dizer assim, olha, nesse momento agora eu sou prioridade. Eu não vou fazer isso pelos meus filhos, eu não vou agora nesse momento abrir mão para fazer isso por um amigo, porque agora nesse momento sou eu. E fica aqui agora, né, o meu desejo de que vocês possam repensar, refletir. O que é que eu tô precisando desistir na minha vida, né? Para dar novo espaço a quê? O que é que tem sido para mim importante e o que não tem sido mais importante, que eu ainda tô persistindo, né, em ter comigo,
de hábito, de comportamento, de pensamento, de relação como um todo, comigo, com o mundo. Então, se permita, né? Da mesma forma que a lagarta, ela se mantém num tempo de reclusão e passa por uma grande transformação e vira uma borboleta alcançando novos voos. Eu gostaria de que vocês também pudessem se permitir alcançar novos voos, assim como eu alcancei. E eu digo para vocês, é uma sensação indescritível. Se permitam, se autorizem, porque esse momento de transformação é mágico e você merece viver ele também. Então, te aguardo no próximo vídeo. Um beijo.